Fala, minha galera, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor David Xavier. Hoje, nosso segundo material desse curso de resolução de questões do CESP-NB, agora Sebrasp. Vamos lá, vamos começar a nossa primeira questão. A relação de causa e efeito entre as transformações políticas, sociais e culturais e as mudanças ocorridas no âmbito da administração pública. Você pode perceber essa relação de causa e efeito logo aqui no começo. As mudanças políticas, sociais e culturais nos últimos 20 anos fizeram-se sentir no âmbito do direito administrativo por causa disso. E mais especificamente por causa disso, na forma de administrar coisa pública. Pode perceber essa mudança, essa relação de causa e efeito, ela está explícita aqui. O que já dá a certeza de que essa questão aqui é uma questão que está certa. Só que aqui, e certamente se vocês leram o texto aí, vocês perceberam isso, seria um problema. O grande barato dessa questão não é nem a gente comentar o gabarito, e sim a gente comentar uma outra situação que ocorreu aqui, para preparar para um tipo de questão que o CESP cobra muito, que é o tipo de oração chamada de reduzida. Vamos dar uma olhadinha aqui no próximo período. Vamos lá. Diante dessa nova realidade, para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz e com o menor custo possível, eu queria que vocês ficassem ligados nisso daqui, ó. Observe uma coisa. Houve aqui uma oração intercalada. Ou seja, uma oração dentro da outra. Em que momento que isso aconteceu? Dá uma olhada aqui comigo, ó. Diante dessa nova realidade, a administração precisou aperfeiçoar sua atuação para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz. Aqui muitos comentários devem ser feitos de forma pertinente para te preparar para algumas questões. A primeira situação que envolve o valor semântico da oração reduzida de infinitivo, que é algo que provavelmente muita gente já tem conhecimento. Quando você estiver trabalhando com uma oração reduzida de infinitivo, o valor semântico dessa oração, ele é determinado pela preposição que se usa diante do infinitivo. Para quem não sabe ou para quem não se lembra, você pode anotar aí e colocar em destaque 4 situações. Quando você usa o por, aí você vai anotar aí, por diante do infinitivo, para atribuir valor semântico de causa. Exemplo, por faltar luz, vírgula, a aula foi cancelada. Na hora que você fala por faltar luz, a aula foi cancelada, você tem ali uma oração que indica causa. Por faltar luz, a falta da luz teve qual consequência? O cancelamento da aula. Ou seja, você tem uma relação de causa e efeito. Como é que eu posso comprovar isso? Porque a preposição por está usada diante do infinitivo. Quando você usar a preposição para diante do infinitivo, essa sim é que mais cai. O para diante do infinitivo, ele atribui valor semântico de finalidade. Para passar no concurso, o aluno estuda muito. O aluno estuda muito para passar no concurso. Esse para usado diante do infinitivo é para atribuir um valor semântico de finalidade. E isso tem que estar na ponta da tua língua, porque isso vai cair em qualquer prova que você fizer do CESP. Outra situação, outra construção diante do infinitivo que muito é explorada é a combinação de ao. O a mais o o, numa frase do tipo: ao chegar ao colégio, encontrei o meu amigo. Quando eu uso esse ao chegar ao colégio, encontrei o meu amigo, eu tenho um valor semântico de tempo, que equivale a você falar o seguinte: quando cheguei ao colégio, encontrei meu amigo. Aí você tem uma oração temporal. David, e qual é o grande barato disso? O grande barato é que, seguindo o que o CESP, Sebrasp, cobra em relação ao valor semântico, você tem que ter na cabeça isso. O por é usado para indicar causa, o para indicar finalidade, o ao é usado para indicação de tempo. Peço para que vocês deixem sempre em destaque 2 situações. O para, que indica finalidade, e o ao, que indica tempo. Beleza. Partindo já da seguinte premissa, você sabe o valor semântico, você vai ter que se ater à ordem. Por quê? Quando essas orações elas são usadas na ordem direta, ou seja, ela aparecer no final do período, algo do tipo: o aluno estudou muito para passar, essa oração é vista como uma oração de ordem direta. O aluno estudou muito seria a oração chamada de principal, e para estudar seria a oração que indica a finalidade, a oração final. Só que por estar na ordem direta,
não há necessidade alguma de você usar vírgula para separar essas duas orações. Em contrapartida, esse tipo de oração pode aparecer na ordem indireta. E quando eu falar em ordem indireta, aluno, é importante que você saiba o seguinte: a ordem indireta, ela pode ser usada de forma antecipada ou ela pode aparecer de forma intercalada. O que seria uma forma antecipada? Eu chegaria a colocar a frase seguinte: para passar no concurso, vírgula, obrigatória, o aluno estudou muito. Essa oração, ela tem que ter a vírgula obrigatoriamente, ela está na ordem indireta de que tipo? Antecipada principal. Além da forma antecipada, ela também pode aparecer de forma intercalada. É quando uma oração aparece dentro da outra. E para isso, meu aluno, o que é necessário que você faça? Que você perceba que a vírgula tem que ser usada antes e depois. Então você teria que falar algo do tipo: o aluno, para passar no concurso, estudou muito. Aí essa oração para passar no concurso, ela foi usada dentro da outra. As vírgulas são obrigatórias, antes e depois. Beleza? Foi exatamente o que ele fez aqui. Olha para cá. E é uma coisa que é muito explorada. Olha para cá. Quando você fala assim: para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz, ele usou a preposição para diante do infinitivo. Eu já tenho certeza de que esta oração daqui é uma oração final. E por ela ser uma oração final, ótimo. Se ele me perguntasse acerca do valor semântico, seria somente isso. Eu só teria que perceber o seguinte: ele chegaria para mim e perguntava o seguinte. Neste caso, ele perguntou sobre causa e consequência, que não é nem o comentário que a gente está fazendo aqui. Mas ele perguntasse para você: para atender às necessidades fundamentais da sociedade de forma eficaz e com o menor custo possível. A oração intercalada foi usada para indicar uma relação semântica de finalidade. A questão estaria certa. Mas, além disso, é de suma importância que você saiba trabalhar com a pontuação nas orações intercaladas, que ele poderia chegar aqui para você e perguntar isso. As vírgulas usadas após realidade e possível foram usadas para isolar uma oração intercalada à sua principal. A questão estaria certa? Certa. Só que, além de ele cobrar assim de forma muito objetiva, repetindo o que seria forma objetiva, as vírgulas foram usadas para isolar uma oração intercalada. O Sebrasp, ele gosta de fazer o seguinte: ele gosta de chegar e perguntar para o aluno, fazendo um blá blá blá, uma enrolação, a fim de fazer com que o aluno se confunda, ou que até mesmo ache uma questão muito difícil. E, na verdade, não é nada além de encheção de linguiça. Ele falasse o seguinte: as vírgulas foram usadas para isolar uma oração intercalada à sua principal, que introduz uma ideia de finalidade, blá, 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 blá. Aí você vai ter que ter qual noção? Qual a preposição que ele usou diante do infinitivo? Você tem que se ater a isso. Eu te aconselho a fazer o quê, meus amigos? Voltem o vídeo, dê uma olhada nessa questão novamente, principalmente nessa explicação que eu estou dando a respeito da oração intercalada, porque isso é uma questão certa de aparecer na sua prova. E eu digo mais, não só para vocês que vão fazer prova de gramática, interpretação e redação oficial, que é o que a gente está focando aqui nesse curso, mas para quem vai fazer prova discursiva. Para você que vai fazer prova discursiva do SESP, a redação propriamente dita, vocês têm que tomar muito cuidado, porque um erro muito comum para você que vai escrever é pegar esses termos intercalados e é comum o aluno usar de forma errada a vírgula só antes e esquecer lá no fim de colocar outra vírgula. Mas fiquem tranquilos, se vocês vão fazer prova discursiva, entre aí no site do professor David Xavier, www.profdavidxavier.com.br e adquiram já o curso de redação de provas discursivas com o professor David Xavier. Beleza? Vamos continuar? Vamos lá. Questão número 2. Tchan, 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 tchan. A questão número 2 é uma questão que versa sobre significação de palavras, né? Ele coloca aqui a palavra eivada e pede para que você troque pela palavra repleta. Esse gabarito da questão, é claro, ele é um gabarito que está errado. Agora, como é que você faz um tipo de questão dessa? Pode ter certeza que eu vou te falar. Se você tiver dúvida, se você não conhecer exatamente o significado da palavra, essa questão aqui é uma questão que, se você deixar em branco, ela não vai fazer a menor diferença. É claro que, se você souber o significado, você tem que matar. Mas eu te peço assim,
tomem muito cuidado. Há questões que vocês vão fazer do CESP, pensem nisso. Pô, o cara colocou 30 questões de português. Vocês não têm que ir na ânsia de marcar, nem ter a ambição de marcar as 30 questões, porque haverá questões que são muito perigosas. Todas essas questões de significado de palavras, elas têm a mesma natureza. O que ele gosta muito de fazer? Com que você pegue esse repleta, você joga aqui, aí, por exemplo, pensasse assim, essencialmente em uma gestão repleta de processos. Aí o aluno falaria assim, poxa, se eu posso colocar aqui o repleta de processos, então isso faz com que a questão esteja certa. E a armadilha é montada em cima disso. Ele faz uma questão como esta, trabalhando com uma palavra que cabe aqui no texto, e a regência permanece corretíssima. Isso já é suficiente para que o aluno marque aquela questão como certa. E aí, na maioria das vezes, ele vai encontrar o gabarito da questão marcando como o quê? Errado. Agora, como é que você acerta essa questão? Só tem uma saída. Você tem que conhecer o significado da palavra. Quando aqui ele coloca a antiga forma de administrar empregada pela administração pública, calcava-se essencialmente em uma gestão contaminada de processos burocráticos. É isso que ele quer dizer com esse eivado. É uma coisa contaminada. E aí, é claro, quando você fala que é uma coisa contaminada, uma situação bem negativa, na hora que você vai usar o repleta, você não tem o mesmo sentido. E como você não tem o mesmo sentido, se você colocar, o gabarito da questão estará errado. Beleza? Próxima questão. Vamos que vamos. Quando você pegar a próxima questão, é uma questão que fala sobre acento grave indicativo de crase. E como é uma questão que vai falar sobre acento indicativo de crase, é uma questão que para você é molíssima. Molíssima, por quê? Ele manda você colocar o acento indicativo de crase no acabo. Olha lá. Na linha 2, a correção gramatical do trecho seria mantida, caso se inserisse o acento indicativo de crase no vocábulo a, que compõe a locução acabo. É impossível você fazer isso, obviamente, porque como a palavra cabo é uma palavra masculina, é impossível que você coloque aqui o artigo feminino. O que você vai poder comprovar é que esse a que é usado aqui diante de cabo nunca pode ser artigo. Porque se cabo é uma palavra masculina, como é que você faz para usar um artigo a diante de um substantivo masculino? Não pode. O que esse a daqui é? Esse a que está aqui é uma preposição, tá? E somente preposição. Ou seja, o acento indicativo de crase, ele não pode existir. Tranquilos? Vamos! Questão 4. Vamos lá. As vírgulas empregadas nas linhas 5 e 6 isolam segmentos de natureza adverbial para atender. Aí, galera, exatamente o que a gente estava ali falando já na questão anterior, já estava preparando vocês para isso. Vamos lá. As vírgulas empregadas nas linhas 5 e 6 isolam segmentos de natureza adverbial. O que ele quer dizer com isso daqui? Segmento de natureza adverbial. Você tem um tipo de oração que é chamado de oração adverbial. A oração adverbial, ela tem uma relação direta com o quê? Com a adjunta adverbial. Então, quando você vai falar assim, o que é ter uma natureza adverbial? Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse para vocês assim, eu cheguei ontem. Eu cheguei quando a aula começou. Repara que quando eu falo assim, eu cheguei ontem, e eu cheguei quando a aula começou, nas duas situações existe uma ideia de tempo. Beleza? Como existe uma relação semântica de tempo nas duas, com certeza aqui e aqui eu tenho elementos de natureza adverbial. Só que aqui em cima eu tenho um mero adjunto adverbial. Por quê? Isso daqui não é oração. Agora, quando eu falo quando a aula começou, o fato disso daqui ser oração faz com que eu tenha o quê? Uma oração adverbial temporal. Sendo assim, tanto isto quanto isto são segmentos de natureza adverbial. O segmento de natureza adverbial, ou ele é representado por um advérbio,
ou ele é representado por uma oração adverbial. E como é que eu faço para matar isso? Bom, existe uma oração chamada de oração causal. O que você associa? Existe adjunto adverbial de causa? Sim. Se existe adjunto adverbial de causa, também a causa vai poder ser representada por uma oração. É daí que surge a ideia da oração causal. Existe o adjunto adverbial de finalidade. É por isso que existe a oração adverbial final. Existe o adjunto adverbial de tempo, e é por isso que existe a oração adverbial temporal. Ou seja, quando ele fala que ela tem natureza adverbial, o que ele quer dizer em outras palavras? Nada mais do que a oração ter a característica relacionada aos advérbios. Tempo, causa, lugar, finalidade e daí por diante. Beleza? Então, para a gente responder essa questão, vamos lá. Esta oração, ela tem natureza adverbial? Sim. E as vírgulas empregadas nessa linha foram usadas para isolar esse tipo de oração? Sim. E que, inclusive, a gente já comentou, como o para foi usado de antidefinitivo, esse valor adverbial é o valor de finalidade. David, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Essa mesma questão que ele cobrou acerca de pontuação, ele poderia ter feito com que essa questão fosse cobrada a mesma coisa, só que fazendo uma enrolação absurda. Por exemplo, aqui ele foi direto. As vírgulas empregadas nas linhas 5 e 6 isolam segmentos de natureza adverbial. Beleza. Agora vamos enrolar. As vírgulas empregadas nas linhas X e Y, elas foram usadas para isolar uma oração final que está intercalada à sua principal com valor, com segmento que tenha valor adverbial. Gente, o que você tem que fazer é perceber o seguinte: o foco dessa questão é trabalhar a justificativa da oração, ou a justificativa da pontuação. Esse é o principal foco. As vírgulas empregadas na linha 5 e 6 isolam, beleza, as vírgulas realmente isolam. O foco da questão é em cima da pontuação. Agora, aqui dentro, ele pode te dar uma justificativa objetiva ou ele pode te dar uma enrolação. Basta você chegar ali e entender. Pô, ele quer saber se a pontuação foi usada para isolar uma oração intercalada. Foi. Agora, aqui dentro, filho, ele pode fazer uma festa. A oração intercalada que indica finalidade, a oração intercalada que tem um segmento adverbial, a oração intercalada principal que traz o valor de finalidade, blá, 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 e blá, blá, blá. A questão estaria certa de qualquer forma. Tem que tomar cuidado, você tem que ter um treinamento constante a respeito dessas questões, principalmente questões de pontuação, porque o CESP cobra muito. Cobra também muito aquele tipo de questão, e tem caído muito agora nessas provas finais aqui de 2015, que eles cobram assim: a vírgula pode ser substituída pelo ponto. O ponto pode ser substituído por vírgula. Aí você vai ter que ter atenção ao seguinte: quando ele manda você trocar, o ponto pode ser substituído por vírgula. Gravem isso, olhem para os meus olhos, alunos, vocês têm que ter atenção. Quando ele falar assim, o ponto pode ser substituído por vírgula, aí você vai olhar, você vai perceber que a coisa é perfeita, que você pode fazer aquilo. Só que ele tem que mencionar. O ponto pode ser substituído por vírgula, fazendo-se o necessário ajuste da inicial maiúscula da palavra. A vírgula pode ser substituída pelo ponto, o ponto pode ser substituído por vírgula. Ele tem que mencionar, fazendo-se o necessário ajuste de maiúscula e minúscula. Por quê? Quando o CESP te manda trocar ponto por vírgula, vírgula por ponto, ele te dá uma questão que aparentemente é muito fácil. Só que o aluno cai na armadilha, por quê? Porque ele não faz o ajuste. Por exemplo, essa questão daqui, ele poderia chegar aqui para você e fazer o seguinte, olha só. A oração que aparece entre vírgulas, ela poderia ser usada no início do período, sem que houvesse prejuízo para o sentido e a correção gramatical. Aí o que você faz? Você chega e pensa assim, poxa, ela está no meio do período, ela tem um valor semântico de finalidade,
Essa oração está em ordem indireta, porque ela foi intercalada, mas eu posso jogar para o início do período. Aí, quando você joga para o início do período, se você fizer isso somente, claro que a questão vai estar errada. Porque, repare, a oração pode ser retirada daqui e jogada para cá. Aí o que vai acontecer? Você vai começar o texto com P minúsculo. Você não pode fazer isso. E além disso, quando você terminar essa oração, você vai ter o diante com letra maiúscula. Você não pode fazer isso. E além disso, essas vírgulas que estão aqui, eu tenho que falar alguma coisa sobre elas. Se elas têm que ser retiradas, a segunda vírgula tem que ser retirada. Ou seja, não é para você olhar a questão e analisar de forma seca. Ele chegar para você e falar, a oração pode ser tirada daqui e jogada lá para o início. Quando você olha e você fica preso só ao sentido, você vai errar a questão. Agora, para ficar certa, toda vez que ele manda você trocar uma expressão de posição com a outra, manda trocar o ponto, porque o ponto termina o período e depois tem que ter letra maiúscula. Trocar o ponto por vírgula. Quando você colocar vírgula, já não é letra maiúscula. Ele tem que mencionar isso na questão. Isso cai toda hora. Só você pegar aí, com certeza, nos seus materiais, eu tenho certeza que a gente vai resolver. Se a gente já não resolveu, a gente vai resolver pra caramba questões falando sobre isso. Em suma, o que você tem que observar? A oração que está em destaque poderia ser usada para o início do período, desde que fosse feito o ajuste de maiúsculo e minúsculo, e as vírgulas fossem retiradas, não sei o que, tal, e colocada após não sei o que. Se ele não mencionar isso, a questão necessariamente estará errada. Preste atenção para você não perder esse tipo de questão, que é uma questão maravilhosa para a gente somar pontos. Por quê? Porque o concorrente ele erra nesse ponto. Ele não fica preso ao entendimento perfeito do item. E quando ele olha, por ele não observar exatamente o que o examinador está pedindo, ele cai em armadilha. Você que é aluno David Xavier, você não cai nessa armadilha, porque eu estou te preparando para isso. Beleza? Então fechamos aí mais uma questão.